Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Beleza? Galera, vamos lá, vamos começar aqui essa nossa jornada aqui. Hoje é o penúltimo vídeo, tá, do ano. Eu vou a partir da semana que vem fazer o último vídeo e daí no domingo e daí tiramos aí uns dias, voltamos depois do dia 15 de janeiro, tá bom? Muito obrigado a todos aí, valeu. Sobre o payroll tudo certo, né? Payroll ele veio com um mercado relativamente aquecido, o average hourly wage, que é a média de remuneração por hora dos trabalhadores americanos, veio com alta. A participação no mercado de trabalho continua alta, então não é, né, um sinal de arrefecimento da economia americana nem da inflação, né? Então, dito isso, nada para dizer, tá bom? Dito isso, né? Dito isso, tá aí, claro, né? Esse cenário de manutenção da curva de juros americana, deve ter mais uma alta e seguir o script, tá bom? Então, essa é a leitura macro internacional. Aqui no Brasil, o índice caindo, a gente no mensal, a gente tem aqui, né, o candle negativo. Esse candle deve buscar essa região aqui dos 105. Se ele não for, vamos imaginar que dezembro seja um mês um pouco ainda de batalha, etc e tal, nós estaremos falando aí de pelo menos talvez em janeiro o preço vir até aqui, tá joia? Então vamos acompanhar, tudo isso vai depender de como a gringa vai se comportar, tá joia? Então vamos acompanhar esse movimento, vamos acompanhar como o mercado vai se organizar a partir disso, né? Então no diário aqui ela, né, continua, né, fez o topo triplo e depois veio para baixo sem pestanejar, tá bom? Beleza? O dólar, e aí tem uma coisa interessante, né? Queria mostrar para vocês aqui. Se a gente pegar o mensal, né? Se a gente pegar o mensal, a bolsa em março fez seu topo aqui, abril. Então se você olhar aqui, ó, a bolsa caiu 15% desde o topo, tá bom? 15% desde o topo. E o dólar? O topo do dólar do ano foi aqui, janeiro, tá? Ó, 16%. Puxa vida! Mas o dólar e o índice não caminham juntos? E na posição contrária, quando o índice cai, o dólar sobe? E aí? É isso, né, gente? Uma mentira contada 1 milhão de vezes, né, pelo pessoal da Faria Lima, e vocês acreditam, né, mesmo com a gente conversando todo esse tempo, toda vez eu falo sobre isso, mas, né, porque se o índice sobe, como é que o índice caiu 14, 15% e o dólar caiu 15, 16%? Outra coisa também, a ideia de que isso aqui tem a ver com os políticos do Brasil. Não tem nada a ver com os políticos do Brasil, também já falamos sobre isso várias vezes, seja o Lula, seja o Bolsonaro. Bolsonaro, no governo dele, o dólar chegou no preço mais alto dos últimos tempos, né? E isso não foi culpa dele, né? O pessoal do Bolsonaro às vezes fica meio bravo comigo, né? Especialmente no vídeo passado, em que eu fui mais intenso na crítica, e a galera que tem afeição política por qualquer vertente, seja de esquerda, de direita, né? Mas dessa vez eu falei bastante do Bolsonaro em si, fica bravo, mas contra fatos não argumenta. A culpa não foi do Bolsonaro e logo a culpa aqui também não é do Lula, tipo assim, um mérito. Então os petistas vão ficar falando que o dólar está caindo por causa do Lula, mas não está. Assim como que o índice não está caindo por causa do Lula. O índice está caindo porque ele está fazendo testes de máximas inferiores anteriores na mensal, e no anual estamos no segundo candle negativo. Qualquer outro argumento é argumento de gente que não sabe operar, meu. Certo? Qualquer outro argumento é gente que não sabe operar, não sabe ler gráfico aí, ó. Aqui, ó. Tá bom? Então,
Esse é o nosso cenário, tá bom? Esse é o nosso cenário. Vamos acompanhar como tudo isso vai se dar a partir de agora, tá bom? Vocês já sabem, não precisa eu dizer novamente, mas para mim vem pelo menos aqui, né? Vem aqui no fundo do Covid. Pode ser 75% desse movimento, pode, mas vem aqui e dependendo da situação, vem na mínima dessa perna de alta aqui. Por quê? Porque se você olhar o índice, a Bolsa Brasileira no tempo anual, aí, né, alguém vai falar assim, não, mas a Bolsa não foi nunca para os 200 mil. Isso aqui se chama custo de oportunidade. Isso aqui está atualizado ao valor dos juros de hoje, né? Então, a pessoa que estava posicionada em 2008, certo? A Bolsa hoje tem que valer 210 para pagar essa besteira que é ficar posicionado desde 2008, tá bom? Na mentoria eu falei sobre isso para a galera, tenho falado sobre isso para a galera nesses últimos tempos. E aí o que acontece aqui? Todos os estímulos globais que fizeram essa alta acontecer, porque elas não foram por causa do Temer, elas não foram por causa do fim da Dilma, não tem nada a ver. É porque o mundo estava, desde 2006, sob uma forte influência da redução das taxas de juros em nível global. A Europa entrou, né, um pouquinho antes disso, num território de taxa de juros negativas e foi intensificando essa taxa de juros negativa. O euro perdeu o valor, o dólar subiu. E com essa queda de juros, os ativos ficaram com risco muito baixo. E aí, deu nisso, as bolsas subiram no mundo inteiro desde 2016. Agora, esse arcabouço, essa estrutura toda de incentivo está sendo desmontada. Qual é uma tese que você tem que considerar? Que pode buscar aqui 25% desse movimento, certo? E que pode, de repente, vir até aqui, nessa regiãozinha aqui, ó. 70 mil, 58 mil, pode. Por quê? Porque você está em tendência de baixa, né? Esse topo aqui veio para baixo, daí tem aqui um teste pullback, vem para baixo, para depois de repente fazer uma curva de alta, no caso da Bolsa Brasileira. Mas para mim, assim, o cenário base, assim, seria isso, uns 80 mil, 81 mil, talvez 76 do Covid. E você que é pessoa física, que gosta de position, espera um candle positivo do anual, não fica comprando não. Porque quando tiver esse candle positivo do anual, pode ver, ó, toda vez que tem candle positivo do anual na conversão, salvo esse cara aqui, ó, que cancelou um negativo aqui porque foi 2008, como no Covid aqui, toda vez que tem um candle negativo, ele tem uma continuidade de tendência até que um candle positivo do anual corrija ele, a bolsa é para baixo até isso acontecer, tá bom? Não cai nessa galera tonta, tá bom? Os caras estão errando desde o topo do 133, né, que hoje é 150 mil pontos. Por exemplo, quem ficou posicionado na bolsa desde aquela máxima lá de janeiro de 2020, né, 21, essa pessoa aqui, essa pessoa aqui, ó, tá perdendo 32% do capital. No fechamento está perdendo 25% do capital, tá bom? Então vamos devagar, tá bom? Vamos devagar. E aí, olha só, vamos olhar o dólar. O dólar. Primeiro candle negativo do dólar, certo? Então, o dólar faz 1, 2, 3 topos ascendentes, fez uma nova mínima, vai buscar o fundo aqui. Você vai ter dólar aí provavelmente a 3,80 em algum momento na economia brasileira. Vai. Talvez, né, no primeiro momento, testes nessa região aqui do 443, né, 4899, etc e tal. Essa é a tendência, gente. Não tem por que o dólar subir. Olha aqui, ó. E por que não tem por que o dólar subir? Porque o dólar no mundo vai perder valor. O euro já está subindo, como a gente tinha antecipado aqui que iria acontecer. O trade do euro é um trade excelente. Quem comprou já pode pensar, né, em fazer parcial, etc, na média de 200, etc. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas é isso, né? É isso que a gente tem que ter em mente, né? Tá perdendo aqui a média de 20, está caindo no mensal, já deixou ela para trás, está vindo para baixo, né? O dólar vindo para baixo e vai aqui buscar esse fundo, tá joia? Então, por exemplo, assim,
Quem comprou renda fixa em julho, que eu falei que ia ganhar dinheiro em dólar, já ganhou só com a aplicação em ganho do dólar 8%. Certo? Beleza? E evidentemente algumas pessoas me escreveram para falar do aumento do DI. Para essas pessoas, a gente só fala isso aqui, ó. Eu falei que era Black Friday do Tesouro. Falei, ó a Black Friday do Tesouro, 8. Certo? Então, é só você pensar assim, se for se juntar tudo, retorno, mais alta do dólar, etc e tal, a pessoa já está ganhando quase 13, 14% em dólar, porque comprou título do Tesouro Brasileiro, tá bom? Em euro não, porque o euro está subindo, mas em dólar, se você quer ter uma exposição equivalente aos Estados Unidos, você está vendo aqui que ficar comprado em real é a melhor solução. A estratégia diversa para externar o seu capital, para você internacionalizar seu capital e ganhar dinheiro é Europa, não é Estados Unidos, tá bom? Não é dólar, tá bom? Então, beleza. Então tá aqui o DI futuro, tá aqui o índice, falamos disso tudo, certo? Vamos dar uma olhada, por exemplo, no euro, né? Euro USD, estou usando aqui o euro no Profit, tá vendo? O euro então fez o fundo aqui na região dos 99 centavos e depois foi, nesse momento, muito perto da 400, era isso que eu queria falar, 400, muito perto da 400, deve ir lá, o euro deve ter uma última perninha de alta até aqui, né? Daí faz aqueles toques, faz todas aquelas coisas e depois vem para baixo, tá bom? Então esse é o trade do euro, tá bom? Que está andando, só que o euro no mensal, no semanal, isso, no semanal ele tem aqui, ó, a média de 50 aqui. Então talvez, era por isso que eu estava falando que talvez o movimento tenha acabado. Uma boa parcial aqui vale, tá? Talvez ele chegue aqui um pouquinho aqui, mas fiquem atentos, tá? Isso aqui é uma média importante, média de 50 é uma média importante. Vamos ficar atento. Quem teve esse movimento do euro teve, certo? Então, só para mostrar aqui, vamos olhar na gringa, né? Vamos olhar aqui na gringa. Bom, na gringa, como é que tá aqui, né? A gente teve o 10-year yield caindo, tá vendo? 10-year yield caindo. Vamos abrir aqui. 10-year yield caindo, tá vendo? Belezinha, fez triple top. Então, tipo assim, ele vai vir aqui na média de 200, depois ele vai vir aqui para baixo, e daí o que vai acontecer? Os juros longo americano vai voltar para uma normalidade. E comparado com os seus pares, ele vai ficar mais barato, ainda mais que o dólar vai perder valor. Então, o que vai acontecer? O dólar vai fraquejar no mundo, tá bom? TLT subindo, isso aqui é um trade bom, eu não tenho gravado ultimamente, mas TLT, quem tiver Avenue, essas coisas, pode comprar TLT, e quem quiser fazer uma exposição, de repente, com opções de TLT, pode ser uma boa, tá bom? Dow Jones, né? O Dow Jones subiu, está numa região de topo aqui, ó, esse é um ponto que chama a atenção para uma potencial venda, tá vendo? Ó, o Dow Jones volta para o topo aqui, né? Então chama bastante atenção para uma potencial venda no Dow Jones. Deixa eu dar uma olhada como é que está o mensal aqui do Dow Jones. Ó. Ficar de olho nessa região aqui do Dow Jones e o 3471 pode ser interessante. Evidentemente não dá para vender, a gente vê no semanal, se a gente já tem um candle negativo, não tem, né? Esse candle aqui no semanal é o candle de teste, né? Então pode ter uma venda aqui no Dow Jones interessante, vamos ficar de olho nela. O SP500 pode vir aqui buscar a média aqui do semanal e vir para essa região de teste desse pavio. A Nasdaq, né? A Nasdaq está bem na frente da média aqui, que é a nossa média verde aqui, perdão, gente, que eu tô... A média de 20, né, do semanal, está bem na frente da média de 20 aqui do semanal, então pode não conseguir romper e aí retornar. Lembrando que a Nasdaq, ela é mais descontada em termos disso que as outras bolsas. Então, o Dow Jones é a última a corrigir sempre.
Então vamos acompanhar o que vai acontecer com a Nasdaq, se ela falha aqui, se esse ponto do 120,10 é um bom ponto de venda, tá bom? Mas eu gosto muito, em termos de risco, se você for pensar, eu já vou pôr aqui no diário, ó. Se você for pensar em termos de risco, tá? Em termos de risco, nós estamos falando aqui que para descer até a média de 1000 e o fundo que ela fez, o Dow Jones pode cair 17%, tá joia? Então é uma queda gigante, gigante, gigante. Se o Dow Jones for buscar o Covid, que eu acredito que vai também, o que vai acontecer aqui? Nós estamos falando de um trade potencial de 50% de queda, que é muito próximo do que a Nasdaq já chegou. A Nasdaq, para você ter uma ideia, ó, de lá do topo em novembro do ano passado até aqui, ela chegou a cair a 35%, tá vendo? Então vamos ficar atento a esse movimento no Dow Jones. Se você é trader, está pensando em fazer um tradezinho na gringa, o Dow Jones pode ser o melhor trade de retorno, tá? O melhor, evidentemente, todos os ativos devem buscar essa região aqui, né? Essa região aqui, mas vamos acompanhar. O VIX caiu, né? O VIX caiu, né? Ele continua aqui. Vamos tirar o candle e vamos ver em linha, né? Ó, o VIX em linha está abaixo das médias, então nesse momento ele não mostra nenhuma tentativa de alta, mas ele vem aqui para uma região de suporte, que é o 19, né? Onde em geral a vol começa a aumentar, certo? Então aqui a gente tem que ficar atento, né? Quem opera, por exemplo, o VIX, pode olhar essas regiões aqui potencialmente como regiões de entrada, assim que se tiver uma defesa assim de fundo, que nem aconteceu aqui, que nem aconteceu aqui, que nem aconteceu aqui, tá bom? Daí você pode pegar um bom movimento no VIX, tá bom? Vou voltar aqui para o candle, vamos lá para o euro, a gente já falou, tá subindo bem, tá indo bem. Dólar Index, olha o que eu falei para vocês. Não é sobre o Brasil, gente, tá bom? Não é sobre o nosso país, tá? Bitcoin sofrendo, né, bastante, tá vendo? Sofrendo bastante aqui nas mesmas regiões. E o que eles estão fazendo? Não, eles batem, ó, a bandidagem nas criptos. Batem, seguram, cai. Batem, seguram, por quê? Porque eles não querem velocidade. Eles querem destruindo o valor e deixar as pessoas sem oportunidade para vender. Então aqui, ó, despencou, daí veio, subiu, bateu para baixo, subiu, bateu para baixo, fica semanas batendo, né, num range, para impedir as pessoas, daí sobe de novo, cai. Então você fica de olho que as vendas você vai ter que fazer perto das médias aqui, ó. Não vai ter, aparentemente não vai ter perda de mínima, vai sempre fazer essas quedas. E o Bitcoin começa a entrar num território extremamente decisivo em termos de preço. Por quê? Porque eu não estou com a 400 aqui, vou ver se eu consigo pôr. Eles querem que eu atualize meu plano. Não vou pagar mais para fazer isso, não. Vou tirar a média. Vou mudar aqui, ó, a média de 1000 que está aqui. Eu vou pôr ela de 400, só para a gente ver uma coisa aqui, ó. A gente já sabe mais ou menos onde está 1000. Ó, então a 1000 está aqui, certo? 3.100. A 400 está quase cruzando a 1000, que é o que está acontecendo com a nossa bolsa também, entendeu? Só que a nossa bolsa está mais próxima da 1000 do que o Bitcoin. Então vamos ficar de olho nisso, tá? Deixa eu só voltar aqui. Tá aqui. Show de bola. 1000 tá aqui. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Além disso, Ethereum também, mesma coisa, né? Perdeu essa região, né? Foi. Petróleo em queda, né? Em queda continuada, né? Petróleo vai caindo.
Tá, né, a venda aqui nos 92 foi perfeita, o petróleo está caindo, bateu aqui na média, deve ter continuidade de queda aqui no petróleo, tá bom? Deve ter continuidade de queda no petróleo. E essa continuidade de queda deve levar ele aqui até a média de 1.000, tá bom? Ouro subiu, testa 200, tá bom? Testa 200. Vamos acompanhar aqui se esse teste da 200 do ouro vem para baixo ou sobe. O que a gente vai ter que acompanhar, certo? Como é que o ouro vai se comportar nesse teste aqui, ó? Me parece que ele vai aqui uma oportunidade de venda importante no ouro, tá? Por quê? Porque a 200 vai vir para baixo, ainda vai ter a 400, então ele ainda vai fazer uma batidona gigante para baixo, tá bom? Minério de ferro. Minério de ferro no samba do crioulo doido, certo? Tô pobre, tô rico, né? E evidentemente brigando, né? Player brigando. Isso aqui é tudo mineradora, tá, gente? Isso aqui é tudo mineradoras, grandes mineradoras tentando bater o preço, segurando, brigando para tentar, grandes players, né? Tentando fazer o preço não perder tão fortemente, mas não tem jeito. Já marcou essa região, vai voltar aqui. O preço volta aqui para testar 75, é só uma questão de tempo, tá bom? E o nosso EWZ, olha aí, o EWZ deixando uma excelente chance de venda aqui na média de 200, então ele cai para baixo com uma probabilidade grande de que ele vai continuar a queda aqui para baixo e buscar o fundo aqui que é os 25, então fiquem atentos. China defendeu aqui, vai buscar essa média, vai corrigir, e Emerging Markets também aqui, tá joia? Vamos dar uma olhadinha só para a gente poder ver com calma como é que estão os títulos do Tesouro. Olha isso aqui, ó. Olha como que o mercado é malandrão, tá bom? Malandrão. Isso aqui chegou a bater 14. Tá joia? Isso aqui chegou a bater 14. Tá bom? Malandrão, o mercado é malandrão. Eu falei que era para aproveitar Black Friday do Tesouro direto, tá bom? Malandrão. Se você olhar aqui, tá joia? Se você olhar aqui e dar uma olhada no 2029, tá? Ó, vou pegar o 2029 aqui, ó. Você teve a última chance de compra, deixa eu colocar aqui você teve, ó, a última chance de comprar 453, mas igual a galera que comprou 440 o título, nunca mais. E comprou 440 com um dólar a 5,90. Agora o dólar tá quanto? Quanto que tá o dólar? O dólar tá nesse momento 5,2, tá joia? Então, aqui nesse, ó, compra foi com o dólar quase a 5,90, ó, 5,70, né? 5,80. Então, pô, você já ganhou uma grana nesse trade, tá bom? Uma grana nesse trade. Parabéns para quem pegou. E aqui fica uma aula, mais uma aula gratuita para quem às vezes me escreve. Pessoal do Bolsonaro me escreveu bastante do último vídeo. Tá tudo bem. Eu tô ciente de que não é agradável ouvir certas reflexões, né? Mas tá aqui, ó. Quem foi na estratégia, né? Quem foi, isso aqui não conta porque foi o período do vencimento, né? Mas olha aqui, ó, quem comprou lá naquele preço, o semestral, por exemplo, pagou 812. Hoje o semestral tá 906. Tá joia? Não é sobre os políticos, tá? O mercado vai, fosse quem fosse você o presidente da República, o mercado sabia disso aqui, ó. Certo? O mercado sabia disso aqui, ó. O mercado sabia. Só os influencers tontos que não sabem. Mas o mercado sabia disso aqui, ó. Tá joia?
E vocês que me acompanham sabem que eu tenho falado há 2 anos já que a Bolsa vai para o fundo do Covid. Há 2 anos eu tenho falado. E eu escrevi para um monte de gente do meu canal aqui, ó, nessa máxima aqui, ó, outubro. Na máxima de outubro eu falei, saiam. Eu fiz resgate até de fundo de ações. Recomendei, saiam, vocês vão se ferrar. Vai lá ver as performances dos fundos atrelados à bolsa do último mês. Os fundos já pediram para a CVM para fazer delay de divulgação de posição. Vai nessa, tá bom? Então fiquem atentos, bolsa para baixo, dólar para baixo, é isso, bom para o Brasil, bom para todo mundo. Volto a dizer, se você é um importador, se você é uma pessoa que tem exposição ao euro, o euro vai subir, então cuidado. Se você tem a possibilidade de pensar no seu supply chain, para você de repente começar a importar dos Estados Unidos, ou importar em dólar, né? Ou importar em dólar, claro que depende se o produto for europeu, você vai fazer uma conversão do euro para o dólar, você vai perder dinheiro de qualquer jeito. Mas vale a pena você refletir sobre isso, né? Refletir sobre desenvolver aí a sua cadeia de importação usando essa oportunidade que o dólar vai te dar, tá joia? Produtos denominados em dólar vão ficar extremamente baratos, e se você está pensando num negócio que você pode começar a pensar a fazer, etc e tal, importação pode ser uma boa pelos próximos 3, 4 anos na economia brasileira, tá bom? Dica do Trader Sistemático Podcast aqui para você. Agradeço a todos vocês. Como eu disse, essa vai ser meu penúltimo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe vocês e suas famílias. Menos política, mais trade, menos opinião, mais preço. Quem opera nunca será operado. E claro, só para tirar uma onda, ó, a gente tinha conversado que o índice financeiro, né? O índice financeiro tá aqui, ó. O IFNC, ele tinha sido o único que não tinha atingido as máximas antes da retomada do Covid, que eles tinham feito esse topo aqui, devolveram e depois subiram. E eles não estavam fazendo esse processo como os outros ativos. Vários outros ativos tinham feito isso, que o último teste era do setor financeiro. Por quê? Porque eles são menos arriscados, eles são mais arriscados em período de inflação alta e menos arriscados em período de domínio do preço da inflação. Só que o que acontece? Eles têm um problema com inadimplência, eles têm vários problemas que vão afetar eles muito mais do que a inflação. E aí eu disse para vocês, ó, saiam, olha isso aqui, olha a perda de quem, né, ouviu o influencer e ficou 17, 19% nisso. BBAS, olha aí, ó, o BBAS. E Petro, então? E Petro? Certo? Quantas pessoas me escreveram pedindo ajuda com Petro? Eu falei, as pessoas ficaram. Um monte. E Tube? E BBDC4? E o... Tem uns caras falando de BPAC, meu Deus do céu. Olha. Tá? Isso aqui é um exemplo, BTG Pactual. Sabe quem foi se oferecer? Para ajudar a tornar o Haddad palatável ao mercado, a Faria Lima? Sabe quem foi se oferecer? André Esteves. Tá joia? Mas não é o André, é o André em nome da Faria Lima. Porque o que os banqueiros, grandes investidores fazem? Se reúnem e falam, bom, quem tem conexão para fazer um bate-papo? Certo? A XP deve estar tentando, todo mundo vai tentando se aproximar do governo. Por quê? Porque eles querem manter
uma relação de proximidade com o governo, e a forma que eles fazem para fazer o governo pressionar é fazendo você, eu, que somos massa de manobra, né? Exceto aqueles que assistem e prestam atenção no que eu falo aqui, começar a culpar o governo porque está caindo. Agora, eu queria saber dos influencers que falaram que o mundo ia acabar e que o dólar ia explodir. Cadê? E aí? O que faz? O que faz? Chora? Olha o dólar subindo por causa do Lula. Né? Não é o Lula, né, gente? Não é o Lula, tá bom? Não é o Lula. Petistas, não é o Lula. Não é o Lula. Pessoal do Bolsonaro, não é o Lula, tá bom? É a estrutura econômica global, as placas tectônicas da economia global estão mudando. Os europeus e americanos estão fazendo uma conversão coordenada e o dólar vai se desvalorizar e o euro vai subir, e isso vai fazer com que os países da periferia, nos outros, fiquem com suas moedas mais valiosas. Isso ajude a impulsionar as nossas economias nos próximos anos. Mas antes disso, tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Por isso que eu sempre falo isso na mentoria também, só para terminar. Por isso que eu queria uma correção mais rápida. Porque para nós que somos técnicos de trade, a gente não quer que fique esses quadradinhos aqui igual da Dilma. A gente não quer, porque isso aqui é horrível. Porque isso vai fazendo com que você tenha dificuldade de se posicionar. O que a gente quer? A gente quer uma rebenta para baixo, que a bolsa vá lá nos 70 mil, 58 mil, porque daí isso quer dizer que a economia brasileira vai se preparar para melhorar. E aí a bolsa vai subir, e aí a gente vai ganhar dinheiro, independentemente de quem for o presidente da República. Porque essas condições... Gente, o Temer era um nada. E a bolsa subiu no período de governo dele. Era um nada, gente. O governo dele foi ridículo. Entendeu? Prenderam o ministro dele lá, o ex-governador do Rio. Fizeram um monte de coisa. Entendeu? Aí, ó. Tá bom? Então, fiquem atentos. Tá joia? Vamos acompanhar esse que pode ser um momento de oportunidade. Você que ainda não entrou no Tesouro Direto, tem a oportunidade de entrar. Não seja bobo, tá bom? Não seja bobo. Valeu. Tchau. Volto domingo que vem com o último episódio. Obrigado a todos.